Meus amigos, como eu disse ontem e continuo dizendo hoje, já se era de esperar após o referendo que o tiranete, El Maduro, realizou no último domingo na Venezuela, onde apenas 11% da população votante compareceu às urnas. E supostamente de apenas esses 11% da população, ele obteve 95%, de votos favoráveis no referendo para que ele, o Maduro, o tiranete preferido de Lula na América do Sul, invada a Guiana Francesa. E muito provavelmente, porque ninguém é bobo nem dorme de touca, ele invadirá não pela sua fronteira, não pela fronteira da Venezuela, invadirá a Guiana, não pela sua fronteira, mas provavelmente se invadir, e provavelmente a Rússia, a China e o Irã querem que ele invada muito, invadirá por terras brasileiras, terras de Roraima. Vejam, e por que eu comecei novamente o vídeo de hoje dizendo que tudo isso que eu vou começar a relatar e refletir com vocês agora, tudo isso que se aprofundou no dia de hoje, nesta sexta-feira, já era previsível. Depois do referendo, era notável que o Maduro iria começar a fazer o que está fazendo. Emitir uma série de documentos, oficializando, formalizando. Primeiro ele formaliza, em tese, a anexação da Guiana. Essa anexação formal, vamos dizer assim, já vem demonstrando no mapa que a Guiana, é o que ele chama de Guiana Essequiba, anexada ao mapa da Venezuela atual, documentos, tais nomeação de um general para cuidar do território agora anexado. E ontem, vocês viram, já veio a primeira resposta. Os Estados Unidos, junto com forças militares americanas, que já estavam antes do referendo, inclusive, na Guiana, essas forças estadunidenses, junto com forças guianenses, já fizeram e estão fazendo exercícios no ar justamente daquela parte do território da Guiana que a Venezuela quer chamar de sua e quer apossar para ser sua. E esses exercícios militares, que em conjunto estão sendo feitos agora naquela parte ali a oeste do rio Essequibo, esses exercícios militares feitos pelos Estados Unidos e Guiana surgem também após uma aeronave guianense haver desaparecido. Já foi encontrada, inclusive recentemente, com pelo menos 5 militares guianenses mortos. Em resposta a isso, está havendo esses exercícios militares dos Estados Unidos da Guiana naquele território disputado. Não é nem disputado, porque é da Guiana. É aquele território que a Venezuela, do ditador Maduro, grande amigo do Lula, a Venezuela quer chamar de seu aquele território. E hoje, depois que os Estados Unidos então estão fazendo aqueles exercícios já mencionados, algumas autoridades, inclusive o Maduro, autoridades venezuelanas, disseram: isto é uma afronta, isto é não sei o quê. Ontem veio um alto dignatário norte-americano dizendo que a união e o apoio à Guiana é indissolúvel, é perpétua e indissolúvel, é para todo sempre. E aí, hoje o Maduro dá um outro passo. Marcou uma visita com Vladimir Putin e irá à Rússia encontrar-se com Vladimir Putin. Talvez não demorará muito, irá também ao Irã. Aliás, visitas do Maduro à China e ao Irã já não são nenhuma novidade e vice-versa. Inclusive os já tão famosos aviões misteriosos, principalmente os russos e os iranianos, que pousam já há vários anos, não se sabe com o que, mas só se sabe que desce de lá 3, 4 tripulantes desses aviões russos e iranianos na Venezuela, e que eles ficam lá descarregando cocitas que podem fazer boom na América do Sul, mas só a beneficiar, talvez, se eles tiverem sorte, só a China, a Rússia, Irã e a própria Venezuela. Então, no dia em que boa parte
inclusive, alguns países, como o Equador, já se manifesta contrário a essa invasão, etc, etc. Nesse mesmo dia em que o Nicolás Maduro fascínora anuncia a ida à Rússia, está acontecendo um movimento, uma mise-en-scène, é um termo francês para mencionar um movimento ensaiado, artificial, farsesco, não compatível com a realidade, uma mise-en-scène. Está acontecendo uma mise-en-scène do governo Lula, da cúpula do governo Lula, em relação a esses movimentos do Maduro. Hoje, a mídia, o consórcio da mídia, já diz por aí, por exemplo, que o Lula, o governo Lula, admite, prestem atenção, admite esta fala, veja só, que Maduro está descontrolado. Isto foi o que se leu na mídia tradicional. Lula admite, ou Lula vê Maduro descontrolado. Quem não sabia disso? Mas ele não está descontrolado, não. Ele está bem controlado, na verdade, o Maduro e a Venezuela, pela Rússia, pela China e pelo Irã. Vejam bem, o objetivo de fato parece que é instalar desses agentes externos porque não são da América do Sul, é instalar um conflito na América do Sul. A quem serve a instauração de um conflito na América do Sul? Inclusive, como hoje admitiu o próprio almirante-chefe da Marinha, que este movimento da Venezuela no norte aqui da fronteira brasileira, este movimento da Venezuela e as consequências, ou seja, os próximos desdobramentos, podem ser esses passos que o Maduro estão dando, admitiu o próprio chefe da Marinha Brasileira, podem ser extremamente nocivos, ele disse, aspas, aos interesses do Brasil. Aos interesses do Brasil. Ontem eu lhes recordei aqui, e li inclusive matéria, apontando que havia aquilo que a mídia chamava ontem, quinta-feira, de um grande mal-estar entre as Forças Armadas e Lula. Preste atenção nisso também para a notícia que vem depois desta. Que ontem nós já líamos aqui, já refletimos, notícias que davam conta de que havia mal-estar entre as Forças Armadas e Lula. E por quê? Porque, segundo as Forças Armadas, o silêncio de Lula era e já se fazia temerário. Era preciso que Lula se pronunciasse, não de maneira débil, não de maneira dúbia, em relação ao que seu companheiro Maduro está fazendo. E hoje, depois desses reclames e depois desse mal-estar das Forças Armadas, que certamente o ministro da Defesa, este Mussi, não sei se de maracujá, né, porque é meio molenga, este Mussi deve ter levado a Lula os reclames das Forças Armadas. Não à toa, um representante das forças, qual seja o chefe da Marinha, veio a público hoje e fez saber, a nação saber, que a Marinha e, por extensão, as forças estão preocupadas. Os movimentos da Venezuela lá no norte colocam em risco o interesse brasileiro, disse o chefe da Marinha. Bom, então se ontem já vazava que as Forças Armadas estavam, como se disse ontem, estavam insatisfeitas, havia mal-estar entre o presidente e as Forças Armadas, então, hoje, ato contínuo, o Lula teve que falar algo. A exemplo disso, primeiro, os companheiros de Lula, a mídia bem paga, botou lá: Lula vê Maduro descontrolado. Ou seja, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Eu nem sabia que ele estava descontrolado. Eu pensei que um ditador pudesse ser controlado, não é? Um ditador armado, maniteado pela China, pela Rússia e pelo Irã pudesse ser controlado. Ô Lula, é claro que isso aqui é uma mise-en-scène, né, Lula? Você está fazendo uma mise-en-scène, mas Lula, ainda que admitamos assim, por um exercício de grande bondade, de fazer crer que você de fato estava enganado, é óbvio que um ditador que tem por trás de si Rússia, China e Irã está descontrolado. Quem vai controlar um homem desse? Só quem controla são os seus ventrílocos. Rússia, China e Irã. Ou então uma armada norte-americana vindo lá na cabeceira
na cabeceira da região norte, uma armada norte-americana. Ou então também o Maduro recebendo umas visitas aéreas também, norte-americanas, inglesas, canadenses, francesas, holandesas, porque a França não é menino, a França tem interesse na Guiana Francesa, a Holanda ali também tem boas relações com o Suriname, etc. Vejam bem, agora, então o Lula manda plantar, não sou eu, é o Maduro que está descontrolado. Além disso, olha também o que está sendo plantado aqui hoje. É porque, meus amigos, já ouviram falar de agente duplo? Se eu pudesse apostar $1 milhão, ou como dizia lá atrás, por falar de imperador que gostava de confusão, imperador não, rei, de liderança que gostava, o Ricardo III, principalmente o de Shakespeare, né? Mais do que a figura histórica, o Ricardo III fantasioso de Shakespeare, que disse lá, né, no meio perdendo uma batalha, ele gritou: My kingdom for a horse, meu reino por um cavalo, porque já estava acuado e precisava de um cavalo para fugir. Esse é o problema. Alguns tiranetes abusam tanto do povo que em algum momento pensam já nos sinais em dar tudo o que fez, ou que teve, ou que pensava que tinha, pela esperança de fugir da grande arapuca que criou para o seu povo, inclusive para si mesmo. É bastante preocupante. Mas o Lula, tal qual o prenúncio de um Ricardo III, já está gritando aí: eu não sei de nada, eu não sabia de nada. Se Maduro era assim, eu não sabia. Pensei que ele estava blefando, e ele não sabia. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Vocês já ouviram falar em agente duplo? Tem coisa que eu não preciso dizer. Pois bem, está aqui, então, plantado hoje na mídia, Lula, CNN, portal da CNN. Lula falou que não vai apoiar nenhuma arbitrariedade na Guiana, diz o próprio ministro da Defesa, o Múcio de Maracujá, né? Após uma reunião que aí Lula, depois que as Forças Armadas, vocês estão vendo, tudo que eu acabei de dizer no meio desse vídeo já vai se complementando. Lembram? As Forças Armadas ontem manifestaram, então, insatisfação, mal-estar. Claro, fazem isso chegar a quem? Ao Múcio. Aí hoje há o quê? Uma tal de uma reunião onde Lula, para acabar com o mal-estar com as Forças Armadas brasileiras, porque vai sobrar para elas, se as Forças Armadas seguirem o nosso Ricardo III, na verdade, Lula III, né? Lula .1, .2, agora terceiro. Lula III, vamos chamar ele assim agora. Lula III. Então o Lula III tratou então de, para melhorar um pouco o jogo, marcar uma reunião. Ao final da reunião, o ministro da Defesa disse: Lula falou que não vai apoiar nenhuma arbitrariedade na Guiana. O problema é aqui. Para Lula e para o PT, a arbitrariedade é uma cláusula geral aberta. Talvez aquilo que nós achamos que é uma arbitrariedade, ou seja, um sujeito fazer um referendo para invadir um país soberano, que é o que o Maduro fez, isso é uma arbitrariedade. Só fazer um referendo é uma arbitrariedade. Mas Lula, ele depois, você não fica com esperança de achar que o que Lula está dizendo aqui é o que poderia parecer ser. Mas guardem lá, Lula falou que não vai apoiar nenhuma arbitrariedade na Guiana. No entanto, mais cedo ele disse, ou fez parecer que disse: Maduro está descontrolado, né? Aqui também na CNN está dando conta de que Maduro assina decretos para criar estado de Essequibo e nomear até uma autoridade para o Essequibo. Lembrando que para concretizar isso, Maduro vai precisar passar por dentro do território do nosso estado de Roraima. O Equador tentando fazer um joguinho, claro, mas está fazendo alguma coisa pelo menos. Em tese é um presidente novo de direita que está lá, em tese, não se sabe se esse homem é de direita. Equador apresenta texto na ONU pedindo solução pacífica para a disputa. A ONU é bem culpada pelo que está acontecendo nesse negócio aí da Guiana e da Venezuela. Então, pedir para a ONU, meus amigos, esqueçam da ONU. A ONU é falida. Não do ponto de vista de dinheiro, porque os países mandam muito dinheiro. A ONU é falida do ponto de vista funcional e moral. Esqueçam a ONU. Né?
Isto é o que está na CNN. Tem algo interessante também na revista Veja. Não critique, mas Veja. Sim, Veja. Como dizia um professor meu, espia, né? É interessante nós verificarmos o que está dizendo a grande mídia e interpretarmos o valor disso. Também está na revista Veja, Maduro assina decretos para transformar a região da Guiana em estado da Venezuela. E viajará para a Rússia, já já. Empresa estatal deve conceder licenças. Olha que coisa, hein? Veja só, o sujeito fez um referendo, unilateral, portanto, para invadir. Imagine você aqui, imagine se fosse a Argentina fazendo um referendo para invadir Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade do Paraná. Dizer, não, essa região é nossa. Lá atrás, os portugueses fizeram as coisas más com os espanhóis, e essa região era dos espanhóis, que devia então ser nossa agora, depois que nós ficamos independentes da Espanha. Os argentinos poderiam dizer, então nós argentinos vamos fazer um referendo para anexar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, e pronto, aí faz o referendo. Aí depois do referendo, já pega e assina decretos para transformar essa região do Brasil em um estado, um grande estado argentino, uma grande província argentina. Pois bem, e aí já criaria uma empresa estatal, que é o que está fazendo Maduro lá em relação à Guiana, já criaria uma empresa estatal para conceder licenças para explorar, sei lá o que, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Imagina o que nós brasileiros estaríamos sentindo. Então eu fiz essa pequena metáfora aqui, essa pequena ilustração, para vocês terem uma ideia da gravidade dos fatos que estão ocorrendo. Já está extrapolando, não se trata mais daquilo que muitos ingênuos, olha, é um fanfarrão, o Maduro é só um fanfarrão. Ele pode ser, mas quem está por trás dele, patrocinando tudo isso, não é fanfarrão. Quer tirar um naco, sim, da América da Guiana, ou seja, da América do Sul também, quer dinheiro e quer instalar aqui um conflito. É uma coisa bastante perigosa que as Forças Armadas já perceberam. Só que as Forças Armadas têm um comandante em chefe, que é o presidente da República, que é muito suspeitoso. As Forças Armadas estão antevendo que quem está por trás da Rússia, provavelmente as Forças Armadas estão antevendo, quem está por trás da Venezuela, não vai se contentar apenas com um pedaço da Guiana que a Venezuela está abocanhando. Se o Brasil, se a comunidade sul-americana e a comunidade internacional, de modo geral, aceitar que este boneco de ventríloco, que é a Venezuela, abocanhar um estado, um pedaço de outro estado, eles não vão parar por aí. E a França sabe disso, a Guiana Francesa, a Holanda / Suriname sabe disso, etc, etc, etc. Muito bem, mas o Maduro então já criou até uma empresa, diz a revista Veja, que deve conceder licenças para exploração de petróleo, gás e minérios lá naquela região do Essequibo. Maduro se reunirá com Putin na Rússia em meio à crise com a Guiana. Maduro rebate também Reino Unido, com post que cita grotesca herança colonial. Por que está rebatendo o Reino Unido? Porque o Reino Unido não vai deixar o ex-território seu, que hoje é a Guiana independente, ser abocanhada por um fascínio tão cafona e sanguinário como é o tal do amigão do Lula, o Maduro. Bom, cada um come o que quer, inclusive cada um come a historieta, ou a farsa, ou a piada, ou a não-verdade que quer. Eu, então, posso escolher o que como ou em que acredito. Não acredito em nenhuma palavra. Não vejo sinceridade nenhuma nesta suposta transformação que Lula teve nas últimas 24 horas, dizendo que romperá, a mídia também está dizendo, que Lula disse que romperá com Maduro se Maduro invadir a Guiana. Vocês acreditam nisso? Onde Lula esteve recentemente, passando mais... Recentemente não, aí no primeiro semestre, passou lá antes de junho, na China, 2 semanas. A relação de Lula com o Irã é como nunca forte. Com a Rússia, meu Deus do céu. Com a China, então,
E com a Venezuela, então, vocês viram? Vocês acham que quando o Lula, há pouco mais de 60 dias, recebeu Nicolás Maduro aqui, com aquela pompa e circunstância, Nicolás Maduro que não era recebido mais nenhum país decente do mundo, importante do mundo, foi Lula que voltou a abrir as portas para ele. Chegou aqui de madrugada, fugindo dos aviões norte-americanos, porque tem medo de ser preso. E aqui Lula recebeu com pompa e circunstância, abraçando, idolatrando, enaltecendo este senhor, esse tiranete, humilhando ao mesmo tempo todos nós brasileiros com essa postura. Vocês acham que Lula já não sabia das reais e verdadeiras intenções de Hugo Chávez? De Hugo Chávez o quê? Do Maduro em relação à Guiana? Desde antes, desde o primeiro semestre, claro que sabia. Não acredito em uma letra do que se disse hoje e do que se dirá amanhã e do que se dirá semana que vem, vindo de Lula, dizendo que reprova e que agirá contra a investida ilegítima de Maduro contra a Guiana. Não acredito nisso, acredite quem quiser. As Forças Armadas têm um papel nesse momento que é o próprio papel principal delas. Relatar ao presidente da República os grandes riscos para a segurança nacional, para a soberania nacional e, como disse hoje o chefe da Marinha, para o interesse nacional. Os riscos que são manifestados e materializados nesta ameaça, por enquanto, e já, provavelmente, tentativa concreta do Maduro invadir a Guiana. Sobretudo, as Forças Armadas certamente já devem ter feito chegar ao presidente da República, por meio do ministro da Defesa, que há sim uma probabilidade concreta e altíssima do fascínio Nicolás Maduro tentar invadir a Guiana pelo solo brasileiro. E ontem eu disse aqui, se Lula, num verdadeiro crime de lesa pátria, diante de uma agressão terrível da Venezuela, que seria invadir o território brasileiro para agredir outro Estado nacional, se Lula se mantiver omisso em relação a isso, as instituições o retiram do poder. Democraticamente, constitucionalmente, o retiram do poder. Por que isso seria? Além de tantos outros crimes, crime de lesa pátria. Vamos a ver, por enquanto, não acredito em uma palavra, não vejo uma vírgula, uma penugem de sinceridade sobre estes pulinhos verbais que o presidente da República deu hoje. Mas as Forças Armadas, espera-se, o corpo técnico dela, que oriente bem o presidente da República para a saraivada de perigos que o Brasil pode ocorrer por conta de uma barbeiragem, para dizer assim, uma barbeiragem ideológica que pode jogar aquele que é o maior país da América do Sul nesse momento, que devia capitanear a recolocada nos eixos da normalidade na América do Sul, devia colocar Maduro no seu lugar. Se ao contrário, o presidente se portar como não sei de nada, não estou vendo nada, e Maduro entra pela Roraima, não dura, cai em 72 horas. 72 horas. Meus amigos, inscrevam-se nesse canal, ativem o sininho, compartilhem e quero dizer também a vocês, compartilhem e dê o like. O like é muito importante. Quero aqui agradecer as pessoas, os queridos amigos e amigas que vêm colaborando com o canal, com a manutenção do canal, né? Pessoas muito sempre aí ajudando no Pix democrático, ok? Muito obrigado, um abraço forte.